Opa, VD 13, né? Vamos dar algumas características aí para os termistores, tá? A maioria dos termistores que eu percebi até hoje, eles têm uma variação entre 100 ohms, né? Uma temperatura ambiente nossa no país, né? Mas tem vários termistores aí diferentes aí em algumas placas aí de outros aparelhos. Em Samsung ele tem bastante esse termistor aqui, ó, nessa variação com 100 ohms de resistência, faixa de operação, tolerância do termistor de 5% para menos ou para mais, tá? Você pode baixar o datasheet ou o código do componente, né, e fazer uma verificação. Aqui eu deixei aqui o local, né, aqui na placa, ó, do termistor. Aqui eu coloquei mais ou menos onde ele está ali no desenho gráfico. Aqui eu ampliei ele mais ou menos, tá? E aqui é o TH400, ó. Aqui eu coloquei a simbologia dele, fiz alguns exemplos que está na apostila, tá? Então, senhores, possíveis defeitos do termistor. Vamos lá. A maioria das vezes o termistor ele abre, ou quando ele não abre, ele se rompe ali, né, por baixo da sua malha, ou uma solda, ou se ele tiver por baixo de uma resina, ele se desprender da placa, né, e vai fazer um comportamento como se estivesse aéreo. O circuito não vai entender o seu posicionamento. Então ali no caso, dependendo de qual formato que ele está, um exemplo, se ele estiver em paralelo ou em série a um resistor e no meio dele tiver uma malha indo para o PMIC para dar uma informação, e ele abrir, aquela tensão que tiver lá em cima já não vai mais dividir entre resistor e termistor, ela vai ficar uma tensão direta, né? Só vai quebrar um pouco da corrente. E ao termistor abrir, ele não vai quebrar essa tensão, porque na maioria das vezes ele é 1.8 acima, e quando você vai medir entre os dois componentes ele vai dar 0.9, e a informação que ele vai passar lá para frente é que ele vai estar com uma tensão de 1.8 também, não mais de 0.9, tá? Vamos lá, ele geralmente está em linhas de comunicação, tá? Não é uma linha em si, somente a responsável por tensão é mais pela comunicação, tá? Nível lógico alto ou um nível lógico mais baixo, interpretando para o circuito que está recebendo essas informações em que nível de temperatura está a placa, exatamente por meio da tensão de referência que está dando pelo ou resistor ou pelo termistor, conforme a malha e o circuito ali adequado ali para o circuito da placa, tá bom? Então, senhores, durante as aulas, a gente se deparando com termistores, a gente consegue aí fazer uma super indicação aí de como que é os conceitos do tipo de trabalho e quando o mesmo está com defeito, tá? Eu já vi algumas pessoas comentarem que o mesmo pode alterar o seu valor. Então, no caso, quando ele altera, ele provavelmente vai alterar ali ou para mais ou para menos, tá? Então, como eu ainda não consegui pegar termistores alterados, eu somente peguei aberto, eu não posso te afirmar com certeza se os defeitos de alterado possam estar valendo 100%, tá? Mas como foi dito, a gente fica ansiosos para um dia, se a gente pegar um defeito assim e ele estiver alterado, a gente resolver e saber identificar aí por quais processos aí a gente vai ver aí durante as análises de circuito. Obrigado, hein?